Muito bem-vindo e esperamos que esse tempo seja um tempo de aprendizado, de edificação, de enlevo espiritual. Hoje eu quero tratar com você de um assunto vital, que é o assunto fundacional. Está no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo da Bíblia, que é o livro de Gênesis, capítulo 1. Eu quero conversar um pouco com você sobre a origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, a origem da história. Eu quero conversar um pouco então com você sobre Gênesis capítulo 1, que é considerado pelos estudiosos como um texto fundacional. Você tem nesse texto a base, o alicerce desta verdade magna e desta verdade primeira. E esta verdade magna e primeira nos informa que Deus existe, que Deus é o Criador, que todas as coisas que existem só existem porque vieram à existência por vontade de Deus e pelo poder de Deus. O livro de Gênesis começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Somos então informados de que o universo, céus e terra, que é uma síntese de toda a criação, tiveram um começo, tiveram um princípio, tiveram origem. E também nos ensina que aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam, precede ao princípio, precede ao começo, logo ele é eterno. Ele não está preso ao tempo, porque existe antes do tempo, fora do tempo. Ele mesmo criou no tempo, no princípio, estabelecendo então a história. Eu sei que este assunto é um assunto debatido nos meios acadêmicos, este assunto é discutido na literatura, na mídia, na imprensa, nas universidades. Qual a origem da vida? Qual é a origem do universo? E existem muitas ideias, muitas opiniões, muitas teorias, e talvez nós pudéssemos aqui citar algumas delas. A primeira delas é de que a matéria é eterna. Assim pensavam os gregos do passado, que a matéria não foi criada, ela é eterna. Mas este conceito grego, esta vertente do pensamento grego, não está calçada na verdade. A matéria não é eterna, a matéria foi criada. Este mundo é feito de matéria e energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis, leis não formam a si mesmas. É óbvio que alguém fora da matéria, independente da matéria, soberano sobre a matéria, criou a matéria e estabeleceu leis para governar este mundo. Por isso, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma segunda ideia é de que este mundo surgiu espontaneamente, que ele veio à existência por iniciativa própria, que o mundo teria parido a si mesmo, dado à luz a si mesmo. Mas, obviamente, a matéria não tem vontade própria, ela não tem iniciativa própria, ela não tem decisão própria. E ainda que tivesse, não teria poder de criar este universo tão vasto, tão insondável, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Obviamente, este mundo não vê existência por iniciativa própria, de moto próprio.
O mundo não deu à luz a si mesmo. Essa teoria da geração espontânea também não está calçada com a verdade. Uma terceira ideia, uma terceira vertente, uma terceira interpretação é que este mundo veio à existência mediante uma grande explosão cósmica. É a teoria do Big Bang. É a teoria de que uma grande explosão trouxe à existência o universo que nós o conhecemos. Mas a improbabilidade dessa teoria é radical. Deixa eu ilustrar coisas miúdas para você compreender o que eu quero dizer. Imagine um rato correndo atabalhoadamente sobre as teclas de um piano, dificilmente tocaria com esse movimento descoordenado Serenata ao Luar ou a Quinta Sinfonia de Beethoven. Talvez fosse mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão não consciente, não deliberada, pudesse produzir este majestoso universo, que hoje se considera ter mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Se considera ter mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Será que uma explosão foi capaz de produzir um universo tão vasto, tão harmônico, com leis tão precisas? Eu até diria a você que é mais fácil, ou eu diria mais ainda, talvez seja preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. É preciso mais fé para crer nisso do que crer no relato bíblico. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Considere comigo apenas pequenos detalhes. Detalhe já é pequeno, mas deixa eu usar essa expressão. Pense comigo na Terra. Este planeta onde fomos colocados, onde vivemos e é o nosso habitat. À luz do macro-universo, nós somos uma pequeníssima porção deste universo, um grão de areia desta grande engrenagem. Será que nós estamos aqui porque uma explosão nos deixou aqui? O acaso nos deixou aqui? E se você imaginar, existe uma mente por trás. Se você chega e olha, por exemplo, um prédio, você imagina que um engenheiro, um arquiteto planejou aquela obra. Se você vai a uma loja comprar um carro, você imagina que alguém planejou aquele carro. Se você entra numa loja para comprar uma roupa, você imagina que um costureiro montou aquela roupa, costurou aquela roupa. Você olha para o universo, você também conclui que uma mente inteligente planejou e fez este universo. Se você, por exemplo, estivesse mais longe do Sol, a Terra estivesse mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se a Terra estivesse mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Concluímos, portanto, que não foi uma explosão, o acaso que nos deixou aqui, mas as mãos onipotentes do Criador. Imagine comigo a Lua. Você sabe que a Lua, o nosso satélite, é considerada como a faxineira do planeta Terra. Se não houvesse a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos,
as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. A pergunta é: foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita? Foi um acaso? Bom, é preciso ter menos fé para você crer que foi o Deus Criador que colocou a Lua no seu devido lugar, do que acreditar que uma mega explosão a colocou ali. É mais fácil você crer que um ser onipotente e inteligente tenha criado esse design, tenha montado esta máquina, tenha feito, pelo poder da sua sabedoria, todas essas coisas, do que o acaso ter gerado tudo isso. Então, nós entendemos que o universo não é fruto de uma mega explosão cósmica, porque aqui está registrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu quero dizer para você que o criacionismo não é artigo de religião, nem mesmo artigo de fé. O criacionismo é um artigo de ciência. De ciência. Eu não preciso abrir a Bíblia para provar que o mundo foi criado. Quem trata disso é a ciência. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado por Deus. Isso é fé, que foi Deus quem criou. Está lá em Hebreus capítulo 11. Mas que o mundo foi criado, isso é artigo de ciência. Veteranos cientistas, de mente peregrina, de conhecimento robusto, pesquisadores de cepa, de escol, têm comprovado fartamente esta realidade. Por isso, nós não subscrevemos o pensamento daquilo que Charles Darwin, em 1859, chamou de evolução. Você bem sabe que neste ano de 1859, Charles Darwin publicou o seu livro A Origem das Espécies. E de lá para cá, esta obra tem sido considerada por alguns como uma verdade científica, ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental até um pós-doutorado. Porém, falta à teoria da evolução a evidência das provas. Você pode até ter mudança na mesma espécie, mas não transmutação de espécie. Por exemplo, você pode ter diversos tipos de milho, de soja, de feijão, mas você nunca vai plantar um pé de feijão e colher milho, ou plantar soja e colher trigo, ou plantar uma mangueira e colher jabuticaba. Cada ser, seja no mundo animal ou no vegetal, reproduz segundo a sua espécie. Isso está na contramão do que ensina a teoria da evolução. Aqueles que afirmam que o homem veio do macaco, que o homem veio dos símios, não provaram até hoje essa transição. É claro que, desde o século passado, com as descobertas na área da biologia, que nós temos mais firmeza para declarar isso ainda, mostrando que o ser humano, ou todos os seres vivos, eles são programados geneticamente. Não é uma questão de adaptação do meio. Não, a girafa é grande porque tem o pescoço grande, porque as árvores ficavam lá em cima, ela precisava comer, então foi desenvolvendo um pescoço grande. Não, nada disso, é o DNA dela. O homem tem um DNA, o macaco tem um DNA, o cachorro tem um DNA, o gato tem um DNA, o peixe tem um DNA. Todos os seres têm uma programação genética. Isso é provado cientificamente.
Bom, a Bíblia, o livro dos livros, nesta obra fundacional, abre essa questão, revelando-nos, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Provando-nos, primeiro, que o mundo teve, quando eu falo mundo, eu estou pensando no cosmos, porque céus aqui está no plural, Shamaim, no hebraico, representando todo o vasto universo, complexo, imenso, não digo imenso no sentido de atributo, porque imensidão, no sentido pleno da palavra, é um atributo exclusivo de Deus. Deus tem alguns atributos que só Ele tem. Deus é autoexistente, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente e transcendente. Só Deus tem esses atributos, nem mesmo o universo tem. Mas você nota então que antes do tempo não havia universo. Antes do tempo só Deus existia, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Tudo que existe, existe porque foi criado. E eu chamo a sua atenção para o fato de que o verbo criar aqui, no princípio criou Deus, esse verbo no hebraico é o verbo bará. E bará é um verbo específico para descrever uma criação sem matéria pré-existente. É criar do nada, não é criar a partir de alguma coisa. Quando o homem cria, ele cria a partir de algo. Deus criou os céus e a terra sem matéria pré-existente. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Esta não é uma ideia religiosa, este não é um artigo de fé, este é um artigo de ciência. De ciência. E eu concordo com os melhores cientistas cristãos, quando diz o seguinte: não há conflito entre a fé e a ciência. A ciência corretamente entendida e a Bíblia corretamente interpretada jamais entrarão em choque, porque ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Então, Moisés, o grande legislador, ao escrever este livro fundacional, neste texto fundacional, vai nos informar da origem do tempo, do espaço e da matéria. No princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. São desses três elementos que a ciência costuma trabalhar. E aqui está afirmado: no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui é a palavra Elohim. E Elohim é uma palavra plural, mas o ser é singular, porque o verbo está no singular. E Elohim, dessa própria forma, retrata para nós o Deus onipotente. O Deus criador. E o substantivo está no plural, porque já tem aqui, diria, a semente da própria doutrina da Trindade, e a própria doutrina da Trindade está presente no ato da criação. Se não, vejamos. No verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, podemos afirmar a presença do Deus Pai. Mas no verso 2 está escrito: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade.
A palavra pairava traz a ideia de chocar, de energizar, de dar vida. Mas o verso 3 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Bom, você tem plena consciência de que, quando você fala de verbo, você fala de ação. A palavra criadora, e a Bíblia diz lá em João capítulo 1, o seguinte, versos 1 a 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esta palavra criadora é o verbo. E o verbo foi o grande agente da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. As coisas visíveis e as invisíveis. O que você notou aqui? Que a própria Trindade não só está presente, mas está em ação na obra criadora. Então é correto afirmar que a criação é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Alguns querem negar a doutrina da Trindade, mas a doutrina da Trindade está presente na obra da criação, na obra da preservação, na obra da redenção. É inegável o ensino bíblico. Deus é um só, mas subsiste em 3 pessoas distintas, da mesma substância, da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Deus é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, digno de honra e de adoração. No verso 2, há uma informação muito importante. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguns estudiosos, mormente do século XVIII para cá, século XIX para cá, especialmente, começaram a inventar uma ideia possível e criar uma teoria, seguida por muita gente hoje cristã, a chamada teoria do hiato, a chamada teoria do abismo, a ideia de que Deus havia criado céus e terra, e em virtude da queda no mundo angelical, esta terra que Deus havia criado tornou-se caótica, tornou-se um abismo de escuridão, depois de milhões e milhões de anos. Esta teoria é seguida, por exemplo, pela Bíblia de Scofield, por alguns escatologistas da linha dispensacionalista. Mas esta posição não tem amparo nem no texto, nem no restante da Bíblia, nem na ciência. Primeiro que o texto não diz que a terra se tornou sem forma e vazia, não está escrito isso. O verbo que está aqui não ampara isso. O texto diz: a terra estava sem forma e vazia, mas não se tornou sem forma e vazia. O que Moisés está registrando aqui é que, no princípio, esta terra não estava habitada. No princípio, e você nota nos dias da criação, Deus criando cada coisa no dia específico,
como que preenchendo toda esta obra, porque o verso 1 é o título geral. A partir do verso 3, nós vamos ver os detalhamentos dos dias da criação, que foram 6 dias da criação. Não é que Deus criou no princípio os céus e a terra, num dia antes desses 6 dias da criação. Então essa obra aí ficou comprometida, caotizada, virou um abismo de escuridão, e então Deus vai refazer a obra da criação, milhões e milhões de anos depois, em 6 dias sequenciados depois desse abismo. Não, absolutamente não. Não é isso que Moisés está registrando. O que Moisés registra é que Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, em 6 dias. E aqui há o detalhamento dessas obras. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. No segundo dia, Deus cria o céu. Terceiro dia, Deus cria a terra. No quarto dia, Deus cria os luminares. No quinto dia, Deus cria os animais que voam e os animais marítimos. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e Deus cria o homem e a mulher. Toda a obra da criação é feita em 6 dias. E Deus descansa no 7º dia e o santifica. Quando a Bíblia diz que Deus descansa, não é porque Deus ficou cansado. Deus não cansa, nem se fatiga. Deus não precisa dormir para refazer suas forças. Deus está estabelecendo aqui um princípio para nós, de trabalho, de descanso. E quando ele fala desse sábado, porque hoje tem um grupo que coloca o sábado como principal mandamento, que se você não guarda o sábado, você não vai ser salvo, se você não guarda o sábado é o grande selo de que você é salvo. Não é essa a interpretação correta da Bíblia. O sábado era uma sombra da realidade que vem em Cristo. Esse descanso, que a palavra sábado, tanto no hebraico quanto no grego, significa descanso, aponta para Cristo, e Cristo veio trazer o verdadeiro descanso. Nós vamos ter um sábado, um descanso eterno no céu, não é parado de braços cruzados no céu, não, nós vamos trabalhar no céu. Mas descanso no sentido pleno, e esse descanso pleno só Jesus oferece. Chama a sua atenção que então, depois de Deus criar a luz, o céu, a terra, os luminares, os animais aquáticos e voláteis, os animais terrestres e o homem e a mulher, Deus fez tudo isso em 6 dias, ao cabo dos quais ele avalia o término dessa obra em Gênesis 1:31 e disse: tudo muito bom. Deus planeja, Deus faz, Deus avalia o que faz. Mas é digno de nota que de todas as criaturas que Deus fez, há um detalhamento nos versos 26 e 27, quando diz: Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Alguns estudiosos dizem que aqui é o chamado plural majestático, mas também é possível ver, além do plural majestático, a presença da própria Trindade, no conselho da Trindade, tomando a decisão de criar o homem à imagem e à semelhança de Deus, de tal maneira que nós não viemos dos símios, nem de uma ameba. Nós viemos da mente, das mãos,
do nosso grande Criador. Quando Ele nos faz com distinções peculiares dos outros seres criados, com a capacidade de relacionarmos-nos com Ele, de amá-lo e de sermos amados, de respondermos ao seu amor. Deus criou 3 tipos de seres distintos: os anjos, os animais e os homens. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais são um corpo e não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, nós não podemos vulgarizar a vida humana, rebaixar o seu nível. Como alguns ecologistas hoje dão mais importância a uma ave ou um animal que rasteja no campo do que ao homem. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter solene cuidado como mordomos que somos da criação, como gestores da criação, como mordomos da criação. Mas precisamos entender, por outro lado, que a vida de um ser humano vale mais do que a vida de um papagaio. Quando hoje você percebe a barbarização da vida, quando você percebe hoje o aborto como coisa natural, quando você percebe hoje as tragédias da história, como aconteceu, por exemplo, com o nazismo, sacrificando de forma cruel 6 milhões de judeus, quando você percebe um Stalin matando 20 milhões de pessoas na Rússia, um Mao Tse-tung matando mais de 1 milhão de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas na China, quando você percebe que tantas vezes hoje a vida humana perdeu o seu valor, a sua transcendência, é porque nós estamos deixando de perceber qual é o valor da vida humana à luz do Criador. Ele nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Nós somos um ser moral, nós somos um ser espiritual, nós somos um ser que tem consciência de certo e errado, e nós podemos nos relacionar com Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. E eu quero concluir a minha fala trazendo uma palavra de ânimo para você, que talvez olha para o seu próprio corpo, para a sua própria vida, com complexo de inferioridade, com autoestima lá no chão, falta de esperança, falta de perspectiva, falta de paz, falta de alegria, falta de razão na vida. Talvez você tenha buscado um sentido para a sua vida no dinheiro e não consegue encontrar esse sentido, e você tenta no conhecimento, e você se torna uma pessoa muito culta, mas não encontra esse sentido. Talvez você busca isso nos prazeres, e você bebe todas as taças dos prazeres, também não encontra sentido. Talvez você consiga isso, tenta conseguir isso nas conquistas, na fama, no sucesso profissional, nas realizações. Nada disso preenche o vazio. Sabe por quê? Porque Deus colocou a eternidade no seu coração. Tudo que você joga para dentro de você não preenche esse vazio. Você foi criado para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como dizia o corifeu dos pais da igreja, Aurélio Agostinho: ó Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará repouso até que se volte para Ti. Eu encorajo você a entender uma coisa: você é precioso, você tem valor, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender que a sua vida saiu das mãos do Criador. É Ele quem sustenta você. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Ele que tem cuidado de você. Embora todos nós caímos em Adão e todos nós herdamos o pecado original, embora nós tenhamos na nossa trajetória virado as costas para Deus, nos rebelado contra Deus, a despeito de tudo isso, Deus ainda nos ama com amor eterno, nos atrai para Ele com cordas de amor. Entenda uma coisa: você precisa voltar-se para Deus, e voltar enquanto é tempo, para que você encontre o sentido da vida, e que a sua vida possa trazer glória
para aquele que conheceu você antes do mundo existir, para aquele que amou você e demonstrou esse amor, enviando o seu filho, seu único filho, para morrer em seu lugar, pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Levanta a sua cabeça, olha para Deus. A vida faz sentido quando nós a vivemos na presença de Deus e para a glória de Deus. Deus abençoe profundamente o seu coração.